Oi, boa noite. Já já vamos começar mais uma live O Cotidiano. Hoje o cotidiano vai falar de mediação de conflitos. Vamos esperar o pessoal entrar. Carlinha já está entrando. Vamos esperar a Carlinha entrar. Oi, Paty, Oi, Carlinha. Oi, tudo Carla. bem? Vamos esperar. Tudo bom? Vamos esperar o pessoal ir entrando, que às vezes demora uns 2, 3 minutinhos, aí a gente começa falando. Então, Já ótimo. apresentei aqui o título, né? A nossa live de hoje, Mediação de Conflitos, com você, Carla Alcofra, advogada e mediadora. Vamos esperar um pouquinho, só o pessoal ir entrando, que é coisa de 1 minutinho, o pessoal já entra. Tá Senão a ótimo. gente já começa, tá bom? Se você quiser já ir falando alguma coisa, assim, da sua experiência aí de mediadora, Ah, a que gente, tudo fica gravado, né? Mesmo quem não entrou, depois pode ver. Não é, tem problema. primeiramente agradeço o convite, né, de estar aqui mais uma vez com você. É sempre uma honra da gente estar juntas, né, já que a gente não pode Com estar juntas certeza. fisicamente, né, a gente pelo menos Isso. está através da tecnologia que trouxe esse benefício para a nossa sociedade, né? Que imagina se a gente tivesse nesse período de pandemia sem tecnologia. Aí, pelo menos a É, gente consegue já, já, chegar, já né, e se foi, aproximar já foi, muito di- mais. já foi difícil né? Durante esse processo já foi bem difícil. As pessoas já ficaram muito angustiadas, né? Muito sem perspectivas, né? Do que ia acontecer. Agora, aqui em São Paulo já está tendo uma abertura grande do comércio, dos escritórios, né? Eu digo que o movimento está quase normal, porque eu moro numa rua que é muito movimentada. E ela tinha virado uma cidade do interior. E agora voltou com todo vapor, tá? Movimento é carro, é ônibus É até de como se noite. o vírus tivesse passado e as pessoas esqueceram dele, né? Esqueceram. Essa é que é a parte amedrontadora, na É, verdade, né? é, Eu, é. apesar da minha rua ter esse movimento de carro, de pessoas eu não vejo muito. Nesse sentido, eu fico mais assim aliviada, porque é uma região de muito comércio também onde eu moro. E eu não estou vendo as pessoas irem correndo para o comércio, que é uma coisa que já se esperava, né? O Sim. comércio não abriu. Oi, Juraci, tudo bom? Já já a gente vai começar, a gente está batendo um pré-papo, né, sobre a pandemia aqui e tecnologia. Mas já era esperado, né, que fosse abrir as coisas e que ia ficar vazio, né? Que as lojas iam estar vazias, que não ia ter movimento, porque não acabou, né? Aí no Texas eu ouvi falar que aumentou bastante, né? Os casos. Isso. Alci É o Silene. Mesquita, Olá, Silene, Alcilene, tudo bem? oi, tudo bom? A Silene também é Já vamos advogada e mediadora. Ó, o Marco M. Flávio. Ah, o Marco Flávio, oi, Marco, tudo bom? Olha que legal. Encontrando as pessoas na pandemia com a tecnologia. Isso aí, é no É, meio de uma live. é verdade. Bacana, bacana. Carlinhos, então vamos lá. Eu te convidei aqui com o maior prazer de ter você aqui para falar de mediação de conflitos, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que vai rolar muita coisa. Então, passo a bola para você apresentar esse teu trabalho aí. É, na verdade, E assim, como é que é a mediação de conflito? Porque é uma coisa muito nova, as pessoas não entendem muito bem como é que é essa função, né? eu vou tentar Nova. falar assim, na verdade, não uma linguagem muito técnica, né? Até porque a gente não sabe qual é o público que está nos assistindo. Na verdade, a mediação de conflito, ela já existe há muito tempo. Nos Estados Unidos, ela começou na década de 70, mas no nosso Uhum. país, né, ela foi inserida no ordenamento jurídico em 2015. Então, é uma coisa muito Isso. recente mesmo e desconhecido pelas pessoas. Muito. Principalmente até pelos advogados, né, que é a pessoa quando a pessoa tem um conflito, normalmente ela pensa em judicializar um processo.
Então, ela procura quem? Um advogado, uma defensoria pública. Né? Então, assim, com esse movimento, né, dos métodos autocompositivos, que foi inserido de 2015 para cá, muitos advogados desconhecem ainda essa técnica, né? E aí, a Peraí, gente... só um minutinho, se eu te interromper. Você falou uma palavra aí grandona. Métodos autocompositivos. Destrincha o que é isso aí, que eu acho que a maioria das pessoas não sabem o que é Então, isso. os métodos autocompositivos, na verdade, são métodos que você pode aplicar para a solução de determinados conflitos. Vou dar um exemplo. Você tem um problema, né? Você tem um conflito com uma pessoa. E aí, ao invés de você resolver esse conflito batendo na porta do judiciário, o seu advogado vai escolher qual é o melhor método entre a conciliação, a mediação ou até mesmo a arbitragem, que é uma das Aham. formas autocompositivas de solução daquele conflito. Tá, agora ficou mais claro. E aí, É bom que assim, eu acho que também pode ser a dúvida de alguém aí também, né? e Porque o são tema, termos sim, jurídicos, e o né? tema muito mais, assim, o tema mais falado agora do momento, digamos, a menina dos olhos, né, da solução dos conflitos que vão estar por vir pós-pandemia, principalmente na Aham. solução entre as famílias, entre as empresas, né, é a mediação. E o que tem falado é a mediação online. Por quê? Porque a mediação é um método Olha, de solução de conflito não adversarial, né, que expressa uma postura social anti-litígio e que aproxima as pessoas através de um terceiro neutro, que é o mediador. Né? Essa aproximação, a gente até diz que restabelece o diálogo entre aquelas pessoas que ficou perdido por alguma razão. Né? E aí a gente uhum. elas contratam esse terceiro neutro, que é o mediador, né? Que esse mediador é obrigatoriamente necessário que ele tenha passado por um curso de formação e capacitação, né? E não pode ser Uhum. qualquer pessoa ser mediador. Eu até falo nas minhas Sim. aulas e que para ser mediador precisa ter perfil e habilidade, né? E ali A Ludmila entrou. Oi, Ludmila, boa noite. é, é que assim, eu não consigo acompanhar e não consigo Não, conversar. pode deixar que eu vou vendo, e se tiver alguma pergunta eu te passo. Pode deixar. Então, E me diz uma coisa, como é que fica a mediação online? Como é que a pessoa consegue chegar nesse ponto, né? Como é que ela, por exemplo, eu estou com um conflito com uma empresa ou uma pessoa e eu te contrato para ser a mediadora. E aí vocês marcam um encontro online para fazer essa mediação? Seria mais ou menos isso? isso resumidamente você conseguiu explicar. Mas não só contrato mediador, como também existem câmaras privadas, que é o local de realização dessas mediações online. Entrou aqui o Bezulo. Bezulo é o Bruno? Bruno é você? Disse é você. Seja bem-vindo, que ele é advogado também. Então, assim, essas câmaras privadas, que inclusive tem no nosso ordenamento jurídico a previsão legal, elas são os locais de realizações dessas audiências. Né? Só que hoje, nesse momento de pandemia, Sim. onde tudo está fechado, a gente está fazendo uso da tecnologia. E essa tecnologia são plataformas que não necessariamente precisam ser personalizadas para a sessão de mediação. Atualmente, a gente tem usado muito o Zoom, o Cisco Webex, Sim. o Samba Live. A gente tem usado essas plataformas que foram feitas para reuniões, né, para meeting, e aí a gente está usando para a Normal. realização dessas audiências de mediação. Então, você pode acessar qualquer câmara privada, você pode jogar no Google, ou até mesmo no nosso Tribunal do Rio de Janeiro, a gente tem um hall de plataformas ali relacionadas, e você pode até elas perguntando, olha, você escreve o relato, né, para começar do problema que você tem com a parte contrária e diz que Uhum. você quer resolver através de plataforma. Então, normalmente, a pessoa do administrativo dessas câmaras vai estar agendando dia e horário e aí vai, de repente, mandar um link, eu não sei, que cada uma tem um formato. A plataforma azul Sim, normalmente é um linkzinho azul. é. O Cisco Webex, idem, né? Também pode ser realizado por WhatsApp. Por quê? Porque, assim, eu não quero entrar muito em termos técnicos, mas é necessário. Não, não, Por exemplo, sim. Fala rapidinho só. na nossa lei de mediação, a gente tem previsão legal
de que as mediações elas podem ser realizadas por meios eletrônicos, né? E esses meios eletrônicos podem ser eles o WhatsApp, o SMS, pode ser essas plataformas que eu estou te falando para reuniões que são o Zoom, o Cisco Webex. Uhum. Então, na verdade, pode ser de qual forma a pessoa presente. Por exemplo, você acionou a câmara privada X, aí ela vai te dar a plataforma que ela utiliza. Uhum. Ou então, muitas das vezes, também tem muita gente que não tem, porque o Zoom você precisa fazer o download, né? A gente também tem Sim. o Google Meeting, que não precisa fazer o download. Não, Você e é pode, super simples, super você pode rápido. agendar e pode fazer por ali também. Então, o desfecho É final bacana. é um termo de acordo entre aquelas pessoas. E que também vocês vão Uhum. combinar como é que vocês vão se encontrar para assinatura, enfim. É super fácil. Sim, Mas a sim, é forma de muito bom fazer. que como essa lei é nova, ela já incluiu o meio digital e não precisou fazer isso às pressas agora, já tinha isso na lei desde o princípio, né? E isso é Sim, muito bacana, né? desde Como uma 2015 lei já tinha a nova. previsão legal de que essas mediações elas poderiam ser feitas por meios eletrônicos, seja ele qual for, seja o WhatsApp, Zoom, entre outros que eu falei aqui. E as áreas de atuação, Carla, é só, por exemplo, é só área de família? Ou Não, a que áreas que mediação, na você pode verdade, atuar? ela nasceu para qualquer área, né? Seja ela família, seja ela empresarial, seja ela de consumo, seja ela na área criminal, que inclusive a gente tem a justiça restaurativa, ela tem um nome diferente, até porque as técnicas são diferentes, mas tem o mesmo resultado, que é a solução do conflito Uhum. entre aquelas pessoas. Certo. O processo, ele leva muito tempo, são vários encontros. Como é que você faz isso? Você disse que teve o primeiro, a pessoa tem que fazer um relato no site, no caso. Aí depois o que que acontece? É escolhido um mediador lá pela Câmara? Ou como é que funciona essa seleção do mediador? E aí dessa chamada da outra Então, parte para poder se juntar? quando Como é que você é esse solicita uma processo todo? mediação, seja ela em qualquer câmara privada, isso eu estou falando no âmbito privado, tá? Mas a mediação ela também Sim. pode ser solicitada no Sejusc. O que é Sejusc? É o Centro Judiciário de Solução de Conflito, como se fosse um anexo a cada tribunal. Isso é por todo o Brasil, não só Rio de Janeiro. Que você pode chegar lá e solicitar uma mediação. E as sessões, isso vai depender muito do que o mediador receber ali naquele momento. E a escolha do mediador, isso também vai depender de como a Câmara Privada ou o próprio Sejusc monta a grade horária, digamos assim, né? Porque tem Aham. o dia, a hora e a disponibilidade daquele mediador, Sim. né? A escolha não é igual, por exemplo, vamos dar um exemplo muito simples de uma vendedora de loja, né? Que eles colocam aquele palitinho com o nome do vendedor e vai pulando Ao e rodízio. vai fazendo rodízio. Não, na Sim. verdade, eu posso falar por experiência. No nosso Tribunal do Rio de Janeiro, os mediadores, eles disponibilizam dia e hora. Então, o chamar daquele mediador vai ser de acordo com a disponibilidade dele. E eu acredito que Ah, também legal. seja nas câmaras privadas, entendeu? Já tem uma agenda certinha, né, feita É, lá, com quem pode atender que dia, que hora. Ah, bacana, super e as organizado, sessões, gente. na verdade, vai depender do desenho e do movimento e do que encontrar. Não tem uma Sim. ciência, né? Não tem. Aham. Não tem É humana também, né? A justiça também é uma ciência humana, né? não tem o Não número deixa de ser. exato que a gente. Ah, eu vou aqui fazer mediação com 3 sessões. Ou então vou fazer mediação com Aham. 5 sessões. Não tem. Vai durar o tempo Aí eu que acho que for. aí você entrou numa outra questão. Você não tem um tempo porque é humano. E aí a linguagem com esse humano, como é a realidade da mediação? A gente estava falando antes, eu não sei se o pessoal conhece, a comunicação não violenta, que foi uma linguagem criada pelo Marshall Rosenberg, um americano. É, essa linguagem que você vai trabalhar nessa mediação, que vai levar um resultado, como é que é esse como, né? Na Você verdade, não, assim, o do mediador. humano. Na verdade, assim, a linguagem vai depender.
das pessoas que estão ali. Porque a gente pode receber Uhum. pessoas com maiores informações e a gente também pode Sim, receber pessoas que não têm informação nenhuma. Então, cabe também da habilidade do mediador na linguagem com aquelas pessoas. Mas em se tratando de sim, comunicação não violenta, isso é uma matéria do curso em que o mediador vai aprender também a utilizar, porque a comunicação não violenta é uma ferramenta muito poderosa na solução do conflito, né? sim, Porque o que acontece? Ele tem como premissa fazer com que as partes em conflito olhem para si e para o outro de modo a enxergar a mensagem que estão naquelas ações e naquelas palavras. Né? Por isso que, como você sim. mesmo pontuou, o Marshall Rosenberg, que era um americano, psicólogo, né, desenvolveu essa comunicação não violenta, e até a gente tem um livro, né, Tati, que a gente acha super Sim, válido, sim, que eu mesmo quem não leio, seja, estudo, é muito bom, mesmo muito que não bom. seja mediador e quem não seja da área do direito, é interessante comprar o livro e ler para aplicar no seu dia a dia, né? Sim, você consegue. É uma linguagem fácil que o Macho, né? Vamos fazer esse à parte, que eu acho que vale a pena. É uma linguagem fácil que ele usa no livro, com exemplos, exemplos que a gente vê no cotidiano, Uhum. e que te ajuda a verificar como o falar pode ser violento sem você perceber, né? E é muito bacana como ele vai pontuando assim cada coisa que a gente faz e que a gente faz com a gente mesmo também, né? Se julgando, né? Que ele fala muito do É. julgamento, né? Que a gente se julga muito e esse julgamento perpassa assim pela nossa fala, sem a gente perceber, né? É, Deixa eu só falar que entrou uma galera aqui. Oi, pessoal, entrou a Elisa, a Rita, a Ana, minha madrinha, está nos assistindo. Mas que honra! ah, Sejam bem-vindas todas. Então, essa obrigada, Tati, linguagem, pela como é audiência. que funciona essa linguagem assim que você vai tratar do conflito? A gente pega as pessoas e o conflito. Como é que você, que é a mediadora, vai tratar essa linguagem? Então, primeiro a gente não tem também como eu te falar, né? A gente tem algumas técnicas na própria sessão de mediação e vai depender do conflito que a gente receber, né? Então, a gente separa sempre a pessoa do problema, né? Através de perguntas, né? Porque quando a Uhum. pessoa está envolvida num conflito, muitas das vezes ela não consegue ouvir a mensagem que a outra está querendo passar, né? Aquilo que a gente estava falando naquela nosso clube do conhecimento. A gente, a pessoa às vezes acha que o outro é culpado, mas porque ela não se ouviu. Sim. É um espelhar, né? Você É, espelha a pessoa do que ela está falando, né? é. Para ela se ouvir e perceber que tem algo, tem um ruído ali naquela E aí, quando comunicação e o dela. mediador, uma das técnicas é o parafraseamento, a gente parafraseia e a gente consegue que a pessoa se coloque no lugar do outro. Sim. Isso é bacana, né? Que tem um resultado, a pessoa dá um clique, né? Ela ouve aquele parafraseamento, ela ouve o que que ela disse, não, mas eu disse isso assim, desse jeito. Aí é como você botar um espelho na frente da pessoa, né? Na psicologia a gente tem uma técnica que é muito utilizada assim, no consultório, que é em dado momento, quando a pessoa está muito raivosa e muito julgando os outros e não se olhando, que é justamente pedir para a pessoa olhar no espelho e repetir aquela frase raivosa que ela falou da outra pessoa, a pessoa se choca. Ela se choca, nossa, mas sou eu, não é a outra pessoa, né? Não, e aí com isso Acontece isso. a gente consegue, na verdade, ter um resultado positivo, chegar na solução do conflito, né? Porque a gente conseguiu que aquela pessoa envolvida no conflito com a outra, né, se Sim, ouvir, olhar para si e olhar para ele. É por isso que é muito bacana a mediação, porque a gente consegue uns resultados duradouros, porque foi a própria pessoa, né, que construiu a solução. sim, isso é muito bacana, né? Porque você tira daquele lugar da raiva e do julgamento das duas partes, né? De quem está certo e quem está errado, e você consegue fazer essa retirada de julgamento para uma solução, né? Para se investigar como chegaremos a essa solução, né? A gente até fala na mediação que não existe certo ou errado, né? A gente não existe o ganhador e o perdedor. Na verdade, Sim, é um sistema de ganha-ganha mútuo
que a gente busque uma solução conjunta entre elas. Eu até nas minhas pesquisinhas, para poder entender um pouquinho, né, que eu sou leiga nesse assunto, cheguei no Aristóteles, por um acaso, e aí ele falando da justiça, mas ele fala da justiça como um todo, ele não está falando da mediação moderna, né, ele está falando da mediação do juiz, mas ele coloca uma coisa que é muito pertinente com essa mediação, vou até ler. A própria noção de mediação é atingida após várias discussões que gravitam principalmente em torno de conceitos como felicidade, justiça, verdade e o meio termo. Eu achei muito pontual, né, que Aristóteles já estava falando do meio termo, né, que é o caminho do meio do budismo também, né? Você achar esse caminho do meio aí na mediação, né? A Então, felicidade, a justiça, a verdade e o caminho do meio. fazendo uma comparação com o que você acabou de ler, na verdade, eu entendo que seria acesso à ordem jurídica justa, né? E aí, Sim, a mediação, os métodos autocompositivos é um novo acesso à justiça, porque a nossa sociedade só conhece acesso à justiça, no literário da palavra, a porta do judiciário, justiça. Não, o acesso à justiça é, na verdade, o resultado da solução do conflito. Então, o novo acesso à justiça são os métodos autocompositivos. E aí, fazendo, na verdade, uma comparação com o que você acabou de me ler do Aristóteles, que é a acesso à justiça, a ordem jurídica justa. sim. É que é o que ele diz o tempo todo, né? A justiça justa para a sociedade e para a pessoa, né? É muito bacana isso que até hoje a gente usa isso, né? Eu ia te perguntar uma coisa, mas a Gaga acabou de esquecer. Espera só um segundo, gente, calma. Espero que seja uma É, cê- pergunta fácil de responder, né, Paty? Não, eu estou vendo aqui nos apontamentos, aqui, porque eu peguei um pouquinho da lei, aí eu estava olhando aqui o que a lei diz, assim, que a A mediação é Marcinha, orientada a pelo... Márcia Rosa é uma mediadora que, de coração, está falando assim, viva coach. A Oi, Márcia é Vivo Coach? advogada, a Márcia é advogada, mediadora. A Cató, que é minha prima Cláudia, que mora em São Paulo. Oh, que legal! Estamos É na mesma cidade. sua conterrânea aí de São Paulo. Tá aqui comigo. Então, a mediação, aí falando sobre a mediação. A mediação são entre particulares como meio de resolução de controvérsias e sobre o auto de composição de conflitos no âmbito de administração pública. E aqui na lei, no início, ele fala da administração pública, mas você falou que isso também é possível, né? Você até citou um órgão aí. Eu ia te perguntar, agora eu lembrei que eu ia perguntar lendo esse parágrafo, Desculpa, só que consertando. A Márcia está dizendo que ela é mediadora e coach. ele é mediador e coach. Muito bem, faz muito bem, que aí você está juntando duas coisas muito úteis, né? Porque você vai juntar a inteligência emocional e a mediação, né? Parabéns, Márcia, você está numa vibe corretíssima. Depois eu até vou falar de inteligência emocional aqui com a Carla. Eu ia te perguntar, você acha, na tua opinião, a mediação ajudou a diminuir a entrada de processos judiciais e os conflitos se organizarem assim de uma forma mais humana, mais prática e mais barata até? Assim, na verdade, o movimento, o intuito, né, desses métodos autocompositivos no nosso ordenamento jurídico é justamente esse, né, para que não chegue uma enxurrada de processo no judiciário porque eles não estão dando conta. E, assim, o Sim, movimento, como é uma coisa desconhecida, o movimento, ele estava engatinhando, digamos assim. Eu acredito que, após pandemia, né, na verdade, aquele mal que vem para bem, males que vem para bem, eu acredito que as pessoas vão utilizar a mediação, a conciliação e até mesmo a negociação, seja ela de modalidade à distância, né? Porque elas estão agora em uhum. casa ouvindo mais sobre isso, né? Aquilo que a gente falou lá Sim. do início, até mesmo os operadores de direito desconheciam dessa técnica, né? Desses métodos Uhum. autocompositivos. Então, o intuito é esse, né? Que diminua realmente o ajuizamento de ações, né? Mas a gente vai aguardar. E você acha que, por exemplo, é,
a questão agora da ciência dos advogados, que as pessoas vão procurar mais, os próprios advogados vão procurar mais os mediadores para auxiliar isso, por conta dessa, como você falou, esse excesso de a justiça pesada, né? As Sim. coisas não, os trâmites não funcionam, quer dizer, ou funcionam, mas demoram, uma coisa que podia demorar meses, demorar Não, anos. tem uns Você acha processos que que os tramitam na advogados e os justiça que. juízes. Não, respondendo a sua pergunta, desculpa eu estar te atropelando, a gente tem Não, processos na tudo bem. justiça tramitando desde a época que eu era pequenininha. E que as Né? A pessoas, justiça assim, na sobrecarregadíssima, verdade, as né? pessoas, os autores, digamos assim, morreram, né? Então são seus sucessores que também morreram por sua vez, então são sucessores dos sucessores dos autores. Então, quer dizer, a gente tem processo que perdura aí a vida inteira. Então, o intuito desse Sim. movimento e da utilização dos métodos autocompositivos é justamente isso, é que as pessoas possam ter as respostas mais rápidas naquela solução do conflito. A Alce Mesquita está falando aqui, várias lives falando sobre mediação, muito bom. Que bom mesmo, que bom que é um tema que está vindo à tona e que está sendo, né, divulgado, porque é até para a ciência das pessoas. Por exemplo, eu vou jogar um caso aqui que, como eu sou ligada ao ramo imobiliário, eu vou te jogar um caso. Se teve algum caso, você conhece algum mediador que teve caso de ser chamado para ajudar em mediação de aluguéis, o que está sendo um grande problema, Sim, a a gente tem, mediação de e até aluguéis. tem como exemplo, a gente tem realmente muitas mediações que envolvem o ramo imobiliário. E principalmente quando a gente trata de extrato de compra e venda entre grandes construtoras, a gente tem Uhum, processos que, isso eu estou falando de contratos e aí de uma mediação pré-processual, extrajudicial para o leigo, sim, né? Agora, a gente também tem sim. muitas mediações que envolvem condomínios, né, que já existem no judiciário, que inclusive já tem uma sentença de primeiro grau, né, e o relator, por sua vez, acha que aquele processo pode ser resolvido através da mediação, então ele manda para a mediação entre aqueles Uhum. condôminos, ou então pessoas que devem os condomínios, né? A gente tem muitos casos que são encaminhados para a mediação da área imobiliária, sim, e é super válido. Ah, que bom, porque realmente está sendo um problema muito Ó, e a sério, Silene assim, está falando que a na Câmara dela área. faz mediação online sobre locação e condominiais. Ó, viu que legal? Ah, que bom, viu? Se eu É. precisar, eu vou te chamar, viu? Hum. Você está aqui em São Paulo, né? Você que está em São Paulo? Não, quem está em São Ela que está em Paulo é São... minha prima. A Alcilene, ela está em Niterói. Mas se é Ah, tá. online, pode ser feito e realizado de qualquer lugar do Ah, mundo. tá. É online. Ah, então tá bom. Entrou aí a Patrícia Santos, nossa colega de escola. Ai, oi, Paty. Quanto tempo? Ai, gente. Várias pessoas, amigas, nos ouvindo. Outra questão, Carla, o financeiro, o mediador, ele não é um funcionário público, ele é um funcionário privado. O honorário do mediador, vou te botar uma saia justa, não precisa para falar valores, Pois é, mas o pois é. honorário do mediador, ele é calculado como, mais ou menos, Então, para as pessoas saberem. vamos pensar assim, o mediador, né, é um profissional que ainda não é regularizado, mas existe no ordenamento jurídico a figura do mediador. Então, aquele mediador, ele tanto pode ser um mediador judicial ligado, cadastrado no tribunal da sua região, ou um mediador Uhum, de uma câmara privada, aquilo que eu falei para você. O mediador do tribunal cadastrado, ele recebe de acordo a, com a legislação interna de cada tribunal. E se for da Câmara sim, Privada, ele recebe de acordo com as regras internas da Câmara Privada. Então, ele exerce, ele entendi. recebe sim por aquele ato, né? E aí é combinado de acordo com as normas de cada lugar. E existe, por Então, exemplo, assim como existe uma defensoria pública, uma coisa assim, existe um mediador ou algum órgão de mediação que pensa numa população carente, que não tem dinheiro às vezes para entrar com um processo e que nem entra com o processo, mas precisa fazer alguma coisa com alguma questão que pode ser até o próprio aluguel para não ser despejado no meio da pandemia. Existe algum órgão que faz isso?
Existe. O nosso próprio tribunal, ele tem um ato normativo interno, né, que fala da atuação do mediador quando existe uma gratuidade de justiça. E aí ele não Ah, recebe tá. nada. Ele não Mas recebe. isso já vem do escritório da defensoria. A Não, pessoa não. não te A procura. defensoria é um órgão à parte, que não está ligado ao É, tribunal. Né? Eu estou dizendo que, sim. se for uma mediação oriunda de um processo judicial, aquele mediador que está cadastrado no tribunal, estou falando do tribunal do Rio de Janeiro, né? Não estou falando dos outros Aham. tribunais, porque cada tribunal tem o seu regulamento interno. Eu estou Uhum. falando do tribunal do Rio de Janeiro. Se naquele processo em que o mediador cadastrado no tribunal do Rio de Janeiro, né, participar daquela sessão de um processo de mediação, de uma audiência de mediação, oriunda de um processo judicial, cujas partes têm gratuidade de justiça, o mediador não recebe. Ele vai estar Certo. atendendo ali de graça aquelas Pro bono. pessoas. Aquelas pessoas. Ah, tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou comigo mais cedo, conciliação e mediação. Conciliação e mediação são coisas diferentes? Explica a diferença delas pra Então, gente. na verdade, são formas de autocomposição. Né? Aquilo que eu falei para você no início, que eram métodos autocompositivos, e são formas de autocomposição. A gente tem no nosso ordenamento jurídico a conciliação, a mediação, como formas autocompositivas. E elas são diferentes, sim. Porque a conciliação, pelo menos ela é mais falada, né? E ela também é mais utilizada quando não existe uma relação entre essas pessoas envolvidas no conflito. Eu vou dar como exemplo Uhum. a batida de carro. Né? A gente tem aqui uma coisa pontual. Eu bati no seu carro, então eu quero uma indenização. Então a gente pode chamar um conciliador para estar fazendo a conciliação entre aquelas pessoas. O conciliador ele exerce um papel diferente do mediador. Já na mediação, a gente utiliza mais quando as partes existe um vínculo entre elas, né? Por isso que é muito mais utilizada na vara de família, como você perguntou mais cedo. Você perguntou em todas as áreas? Sim, em todas as áreas. Mas a mediação ela é mais usual quando existe uma relação entre essas pessoas. Então, porque na verdade a mediação ela tem como objetivo, como eu falei lá no início, de restabelecer, né, e aproximar essas pessoas. Sim, é evitar a briga feia. Não, não é isso, não é Resumindo, evitar. Não, não é isso. Na verdade, a mediação ela não. restabelece o diálogo entre aquelas pessoas que ficou perdido. Nós, assim, vamos supor, temos uma relação e aí vamos supor que somos vizinhos. A gente tem uma questão e De que tem condomínio, de por exemplo. condomínio que tem que ser resolvida. Uma goteira que está no meu apartamento que você está me incomodando. Ao invés de eu judicializar, entrando com uma ação contra você, Sim. eu posso, na Uhum. verdade, me dirigir até um Sejusc, até uma Câmara Privada. Atualmente, eu acho interessante que você se dirija à Câmara Privada, porque ela está atendendo você online, né? Então, você vai pedir para conversar com aquela pessoa para poder tentar resolver o problema. Por que eu estou falando da mediação? Que existe um vínculo entre a gente. Porque eu não vou me mudar porque você está pingando no meu apartamento ou vice-versa. A gente tem uma relação que Sim, perdura. Somos sim. condôminos. A gente ali tem uma relação entre vizinhos, entendeu? Então, não é... Próxima. Exatamente. Não é evitar o conflito. É se restabelecer a comunicação entre as pessoas que estão envolvidas no conflito. O diálogo, A né? Ter um volta, o diálogo, retorno do diálogo. Isso aí. de um diálogo civilizado, digamos assim, né? Esse é o objetivo Entre as maior da pessoas, né? mediação, restabelecer, aproximar as pessoas que estão separadas. Que, inclusive, isso a gente observa muito quando a gente se encontra a primeira vez com essas pessoas, né, para a sessão de mediação, a gente vê que elas não querem nem se olhar. E aí é muito gratificante, no final desse dia, né, no final da sessão, elas estarem se falando. Olha, que legal, né? É muito bacana essa questão humana da mediação, né? De você Sim, conseguir essa comunicação deixar de ser violenta para ser não violenta, né? É o que a gente estava falando antes, né? muito Que o bem Marshall pontuado aqui, fala Claudiane. Na verdade, a gente aplica a mediação, né? A gente utiliza a mediação numa relação continuada, né? Como se fosse família. assim, A Parmera chegando aí. Família. pô, Na verdade, a família, você tem um divórcio entre um casal,
né? O laço matrimonial se desfez. Mas se eles têm filhos, a família é para o resto da vida. Eles precisam resolver problemas inerentes com Sim. aquele filho. Tipo, os alimentos, a regulamentação de visita, né? Então, existe uma relação continuada entre essas pessoas. Pensão, essas coisas, né? E eu quero voltar a falar um pouquinho dessa ligação com a comunicação não violenta por um motivo assim específico, assim. O mediador, você diz que não precisa ser advogado, ele vai fazer o curso, ele vai saber da lei, né? Até eu mesma É, peguei aqui, li a lei, você quer que eu fale e assim, mais ou menos mas, assim? Como a gente falou que a mediação, a gente chama um terceiro para estar ajudando naquela construção do conflito, da solução do conflito, esse terceiro é um mediador que obrigatoriamente precisa fazer um curso. E dentro desse curso existe uma matéria de comunicação não violenta, onde o mediador vai estar aprendendo as técnicas para aplicar na solução do conflito. fala um pouquinho assim das outras coisas que tem no curso, quais são esses requisitos que vão tendo no curso para formar um mediador? para ser mediador, não precisa ter formação em direito. Né? Para ser mediador, existem duas formas. Ah, o Paulo. Paulo também mora em São Paulo. Oi, Paulo, um beijo, Opa! saudade. Paulo é advogado. Trabalhamos Ai, juntos um tempo no escritório. Para ser mediador, não precisa você ter formação em direito. Né? Existem duas formas uhum, de mediação. A mediação extrajudicial e a mediação judicial. Para ser mediador judicial, é necessário que você tenha formação em qualquer área. Para ser uhum, mediador extrajudicial, não precisa ter formação, basta você ser capaz e ter confiança das partes. Então, você pode fazer o curso, seja um estudante de direito, você pode atuar como mediador extrajudicial, seja um estudante de engenharia, seja um estudante de qualquer área. Para ser mediador judicial, é obrigatório que você tenha formação, um nível terceiro grau, em qualquer área, porque isso é uhum. requisito. Aí vamos supor, você se formou em mediador judicial. Você vai se cadastrar no tribunal de onde você mora, no caso do Rio de Janeiro. Você vai estar atuando onde você escolher, né, que é aquele SEJUSC, que eu falei, Centro Judiciário de Solução de Conflito, que é como se fosse um Aham. apêndice ao tribunal, né? É um local de realização das audiências. Já para mediador extrajudicial, você pode estar inserido numa câmara privada. Não que o mediador judicial também não possa estar, pode estar também. Só que a mediação extrajudicial, né, onde você vai estar chamando o mediador extrajudicial, não precisa ter formação de terceiro grau. Ah, certo. Por que que esse não precisa ter formação? Qual é a diferença? Não é diferença, é porque está inserido na lei. A lei de mediação 3.140, ela explica isso. Uhum. Eu acho que, Ah, salvo tá. engano, no seu artigo 10. Se não for 10, artigo 11. Certo. Porque, assim, E quais são como a as gente não sabe qual é matérias? o público que está nos assistindo, então eu não posso falar muito. Fa- É, ler a lei também não vai adiantar, né? Quem é advogado aí vai saber. Eu dei uma lidinha aí, mais ou menos, estou sabendo alguma coisa. O Carlos, quais são as matérias, assim? Você pode listar, assim, as matérias? Uma posso, na delas você verdade, falou que é a assim, comunicação não violenta. o curso, na verdade, para ser mediador judicial e extrajudicial, na verdade, a gente tem um órgão máximo que é chamado CNJ, né? Então, ele fala que o curso de mediação tem que ter a introdução, né, da mediação, como é que começou a pacificação social no nosso país, as leis de Uhum. mediação, né, legislação própria. A gente tem que ter a participação, né, o papel do advogado. A gente tem que ter a comunicação não violenta, ou a linguagem não verbal. A gente tem que ter, o curso tem que ter, na verdade, a justiça restaurativa, que é uma das formas de solução de conflito na área criminal, né? Como eu te falei no Uhum. início, na verdade, só muda a nomenclatura e as técnicas, mas o resultado é o mesmo da mediação, né? A solução do conflito existe entre aquelas pessoas. A gente tem que Aham. ter a mediação, seja ela empresarial, familiar, a gente tem que ter simulações de caso.
Ah, tem essa prática de simulação, porque Sim, eu ia te perguntar justamente disso. Porque, assim, é complicado, até a sua amiga que é coach vai me entender. No meu caso, eu sou psicóloga, atendi muitos anos, eu já tenho essa prática do atendimento. Mas penso na pessoa que caiu lá, é engenheiro, vai pela primeira vez fazer o curso de mediador. Mas como na prática eu converso com a pessoa? então, Então, vocês têm esses momentos, tipo uma dramatização dos é por isso, casos é para exatamente isso. É poder por isso que formar. o Conselho Nacional de Justiça, ele falou que os cursos é, obrigatoriamente precisam ter a simulação para poder estar mostrando na Uhum. prática como é que é o desenrolar do papel do mediador na sessão de Sim. mediação. Então, a gente tem a simulação para mostrar como é que o mediador vai atuar no seu dia a dia pós-curso. Então, aí Senão a pessoa fica muito perdida, né? você tem um caso concreto, né? E é que ele vai simular se ele tivesse uma mediação de verdade. Então, a gente tem a figura do Entendi, mediador, a gente tem a figura das pessoas envolvidas no conflito, a gente tem a participação dos seus advogados. entendi. Porque senão a pessoa chega muito crua, né? Vai fazer a primeira mediação e não sabe muito o que fazer. O que naturalmente pode até que ser que aconteça. A primeira vez, assim, é sempre meio assim, complicado, Eu né? confesso que no Normal, né? início, assim, dá um frio na barriga, porque você tá ali e você tem que passar para aquelas pessoas que você não é o julgador, né? Você, na verdade, é Sim, a pessoa que vai ajudar a elas a chegarem a uma solução satisfatória, entendeu? Então, assim, sim. dá um frio na barriga, assim, o aluno que acabou de sair do curso de mediação e vai atuar na prática mesmo. Não na Ah, com prática da certeza, né? simulação, mas na prática do dia a dia, nos casos reais, Sim. seja Na ele vida na real, vida né? real, é. Na vida real. Sim, imagino. Em mim deu, há muitos anos atrás, não vou dizer quantos, porque você começa fazendo um atendimento, né, de anamnese, né, ainda tem essa etapa, né, já na Aham. mediação não, você começa já mediando mesmo, né, não tem assim essa Não, opção, o por curso de exemplo, de mediação, você acompanhar acrescentando uma aqui, mediação antes. assim, até acrescentando a sua curiosidade, como é que é o curso de mediação? O curso de mediação, na verdade, ela tem duas etapas. A parte teórica, que dentro da parte Sim. teórica tem a simulação de casos, e a gente tem a parte prática, que a gente chama de estágio supervisionado, onde o aluno vai Ah, tá. participar, vai olhar, vai observar as mediações em casos reais, né? Com assim, a gente chama de estar com um número de horas obrigatório Sim, de um estágio, de né? um É estágio. isso que eu tava achando estranho. Será que não tem um estágio? A Não, pessoa observar? Porque senão, né, fica muito difícil você de cara, assim, puf, o aluno, me formei e vou lá fazer a mediação, né? na É verdade, ele não complicado. sai da aula direto para atuar, não. Ele passa primeiro por esse estágio supervisionado, em casos reais, que ele, para poder ele se familiarizar com a mediação. Então, ele observa, começa E, observando antes de atuar. Carla, vocês têm uma forma, assim, de... como é que eu posso dizer? Provas, trabalhos, como é que você pode, assim, regular, no caso, assim, você vê uma pessoa que não serve para aquilo, que ela não tem uma boa linguagem, que o negócio é além da possibilidade ali dela fazer o curso e ser uma boa mediadora, um bom mediador, como é que vocês trabalham isso para poder orientar a pessoa que está ali fazendo o curso e às vezes não tem capacidade assim, emocional, porque eu digo isso que eu estou falando assim, você tem uma inteligência emocional, você é uma pessoa super Ó, controlada, um calma, monte de gente tranquila, querida e aqui. Andréia, TT, Doutor César. Na ó, verdade, esse tipo de estamos por dentro. pergunta, eu te digo que não existe esse tipo de avaliação, né? A gente tem lá os alunos participando da formação de mediador, mas a gente não tem esse tipo de avaliação, digamos assim, para aquele aluno que ele foi reprovado, então que ele não tem perfil e habilidade para ser mediador. Não existe esse tipo de Uhum. avaliação. Então a pessoa se forma e aí eu acho que vai da avaliação de cada um. Ah, vocês contam que a pessoa vai ter simancol, digamos assim, né?
para ser, Porque assim, assim, meio... não tem um tipo, não tem meio... esse tipo, você foi reprovado no curso de mediação. Não existe esse tipo de avaliação. Não, não digo reprovar, assim, minha preocupação é mais, assim, aquela pessoa que você vê que ela não tem um controle emocional também, né, que ela também, pode ser que ela não agregue a mediação e, muito pelo contrário, acaba até atrapalhando, né, num caso, assim, um pouco mais grave. Não estou falando de uma pessoa normal, não, eu estou falando de uma pessoa lá que tem algum problema ela mesma e vocês tenham que conversar com ela, assim, de lado, tipo, como é que você tá? Isso é Não, uma esse coisa. tipo de puxão é, de orelha, se- digamos assim, né? Ver se eu entendi. Conversa, puxão de orelha não, Ah, olha a uma comunicação não conversa, violenta. é verdade. Na verdade, assim, existe sim, se desse mediador ou essa mediadora for de um centro judiciário de solução de conflito, o coordenador daquele centro pode chamar para uma conversa aquele mediador que não teve uma atuação, digamos assim, adequada, né? Isso que você está querendo dizer, Uhum. seja ela qual for. E Sim, eu entendo também que numa câmara privada, se esse mediador se comportou de maneira inadequada, compete à Câmara Privada, da qual ele é cadastrado, também conversar, chamar para uma conversa. Agora, no curso de mediação, não existe esse tipo de avaliação onde você reprova aquele aluno que não tem perfil e habilidade para ser mediador. Ó, o tá. Felipe, Ó, a Felipe, Pitty ele está entrou falando também. mais a Pete. Carlinhos, você quer falar do teu curso? Quando vai ser? Como é que vai ser? É online? Não, o curso não é meu. Faz uma Eu sou professora faz de um alguns jabá cursos. aí. Eu, eu sou professora de alguns cursos, e inclusive um que está começando ontem, teve uma aula inaugural do CASA, que é Centro Judiciário, porque eu não sei, o nome é muito comprido, a gente chama de CASA, mas ele é Centro Judiciário, deixa eu ver aqui o nome, é Centro Judiciário, Centro Alternativo de Solução de Conflito, mas se você jogar no Google Casa Privada, Casa Câmara Privada, aparece. A Auxiliane também, além dela ter essa câmara de mediação que ela falou aqui, né, que ela fez várias mediações condominiais, ela também é a dona do curso da Câmara, que é Mediate, que vai começar a semana que vem também, que eu vou estar lá dando aula. Então, assim, tem vários cursos, né? Agora, acontecendo. Justamente, eu acho que também por conta da pandemia. Como a gente agora juntou a mediação mais a tecnologia, eu acredito que daquele engatinhar que a gente vinha falando desde 2015, deu um salto, né? Agora, Sim, e vai dar com mais essa ainda, né? pandemia. Então, eu acho que a procura pelos cursos está sendo muito grande, né? A procura pelas mediações online também estão se avançando, né? Então, eu acho que Uhum. esse movimento, ele é um movimento que meio que despertou em todos os operadores do direito, né? Até mesmo das pessoas, né? Da própria sociedade. Sim, eu fiquei super curiosa quando você falou do assunto. Eu achei assim muito bacana por, por eu por, por ajudar a sociedade de uma forma assim mais suave, né? Numa coisa que é tão às vezes vista como um bicho de sete cabeças, que é o judiciário, né? É você entrar com um processo. É um bicho de sete Não, cabeças, e a não deixou gente de ser, né? pensa, Mas assim, você tentar sair disso é muito bacana de uma forma como essa que é a não, e mediação, se né? você pensar, né? Isso nos melhores do mundo, melhor, a gente pensa que numa sociedade civilizada, as pessoas que estão envolvidas no conflito, elas podem mesmo resolver. Aí você chama só o advogado para dar aquele aporte jurídico, para dizer, olha, tem validade isso aqui que a gente está resolvendo? Né? Isso Aham. seria o melhor dos Você deu uma mundos. travadinha, Carla. Né? Para mim tá ótimo aqui a conexão. Ah, já voltou, foi rapidinho. Então, eu acho que agora despertou nas pessoas, até porque a gente está, assim, num momento confinado, né? E como é que a gente vai resolver? Né? A pergunta hoje é, como é que eu vou resolver? De que maneira eu vou resolver? Né? Então, Sim, a gente está mostrando, primeiro que a tecnologia trouxe isso para a gente, né? Que, primeiro que você consegue sim, conversar com outra pessoa que está no outro lado do mundo, né? Então, por que não também resolver o problema do outro lado do mundo? Através sim. de vídeo, né? Através do vídeo. Deixa eu te perguntar agora uma coisa totalmente ao avesso disso. Já teve casos de alguma parte não querer mediar?
não Sempre, querer participar sempre, da... até porque assim, a gente não Sempre. pode insistir, a gente Uhum, fala que é voluntário, né? Participa da mediação quem quer, né? uhum, Não é obrigatório, então a uhum. pessoa pode realmente recusar, né? E não querer participar. Não é uma coisa que obriga as pessoas sentarem para conversar. Não é só porque você marcou reunião que a outra, que as duas partes precisam concordar em ir, né? Não, não é engessado que nem o processo judicial. Na Que verdade, nem você o tem o processo processo de... judicial e a parte contrária precisa contestar, ou seja, precisa responder todos os fatos narrados pelo Sim. autor. No caso da Uhum, mediação, não. Você pode, no máximo que você pode fazer é ouvir o que aquele mediador, né, o que aquela pessoa tem para dizer, que a gente até uhum. fala que é um discurso de abertura, mostrando qual é o papel de cada uma ali, e você pode dizer, não quero participar. É super É, voluntário. E é super é, flexível, é super é informal. democrático, democrático, né? Você pode ir ou não, você aceita isso ou não, né? Eu acho muito bacana isso, eu acho a humanização da justiça, porque para muitas pessoas a justiça é um bicho-papão, né? Até as pessoas têm até medo de entrar na Ah, justiça, a acham que, Carlinha mas Calcado tá eu, entrando aí. A Anatelma. oh, Bastante gente querida. uma galera. Opa! É, Eu penso muito nas pessoas, assim, com menos informação, né, e menos, como se diz, menos condições financeiras, né? Às vezes, quase sempre, elas nem pensam em entrar na justiça, pensam, ah, não, entrar na justiça é coisa de rico, né? Não pensam. Então, a mediação é uma oportunidade para essas eu pessoas acho que não, até assim, eu vou discordar de você, entrarem. Márcia, que entrar na justiça é Você coisa de acha rico. que não tem Acho a que ver com não. isso? Não, até porque a gente tem a defensoria aí. Então, a defensoria. Sim, mas eu vejo pessoas falarem isso. Eu tô falando isso não é por achismo, não, tá? É por pessoas que eu escuto falarem isso e eu falar isso que você está falando. Não, existe a defensoria. Você pode, tudo bem, é um mó trampão você ir na defensoria, você vai numa fila, acorda cedão. Mas ela existe, ela tá ali para te ajudar. Mas muitas pessoas ainda acham que mesmo a defensoria não vai ajudar. Por isso que eu Então, acho que a a utilização dos métodos perspectiva autocompositivos, ele é muito mais barato, seja em qualquer classe social. Ele é muito mais mais rápido, interessante. né? E assim, tem um baixo custo. Ele é diferente de um processo Uhum. judicial, Sim, que é demorado e tem alto custo, né? né? A Audite aqui também dando. Sim, na verdade, a gente tem essa estatística de um valor de um processo que tramita no judiciário e o valor de um processo que foi mandado para mediação. Você já participou de algum processo, assim, por exemplo, de herança, que estava totalmente embaçado e você conseguiu resolver e as partes entraram num acordo, foram para o cartório e resolveram o problema? Você conseguiu Não, no participar de algum cartório não. Na processo assim? verdade, eu recebi um processo de mediação oriundo de um processo judicial que era de herança de 1985. 1985, acho que a gente estava na terceira série Acredito, primária, né? Nem me lembro mais. acredito. É, então assim, e foi assim, eu fiz essa mediação, a gente chegou a um resultado satisfatório, a gente acabou fechando esse processo, mas foram diversas sessões de mediação. Então é por isso que eu te falei lá no Imagino. início que não tem como a gente falar para você quantas sessões tem um processo, uma audiência de mediação. Depende do que a gente encontrar, do desenrolar daquela conversa. E do time, né? Do time da consciência de uma parte com a outra, né? Porque às vezes você consegue um time bom com uma parte, né? Parafraseando, dando devolução, espelhando, uma parte entende e se vê, e a outra não. E aí você volta na Então, questão. assim, deixa eu fazer um corte. Já que você tocou nesse assunto, quando existe um time de uma parte e a outra não, né? A gente chama isso de um impasse. Se a gente encontra uma resistência numa e a outra não, o mediador pode fazer sessões individuais com aquela parte que está mais Ah, legal. resistente. Lembrando que a gente também deverá fazer com a outra, mesmo que ela seja mais colaborativa.
Então, se você fez sessão individual com uma, você tem que fazer com a outra. Então, se a gente encontrar um Ai, impasse, o mediador tem que ser habilidoso para estar sentando sozinho com aquela sim. parte, entendeu? Para encontrar É meio, justamente a resistência e as coisas subjetivas que estão ali por trás. é meio que nem terapia de casal, né? De vez em quando tem que falar com um separado do outro Então, para e aí a poder. gente pode voltar na comunicação não violenta, porque aí faz com que a pessoa tenha um olhar para si e para o outro, de modo a enxergar, né, o que está na mensagem daquelas ações, daquela resistência, né? Daqueles sinais de necessidade. Sim. O que que ela tá querendo expressar também com essa resistência toda, né? Qual é Sim, o sentimento sim. dela também, né? Aí volto a parte que me cabe nesse latifúndio, que é a questão das emoções, né? Das técnicas que você pode usar de inteligência emocional também, né? De perguntas, né? Eu acho que no Marshall ele já fala algumas coisas, né? Mas tem umas técnicas que são bem legais. Eu A super nossa amiga recomendo coach deve a saber. leitura desse livro. Assim, eu acho que é um livro de cabeceira que você pode ficar Sim, consultando, você lê, relê. Eu acho que ele é super válido para o dia a dia de qualquer pessoa. Ah, o Márcio, Marcinho. é o Marcinho? Não, mas é o Márcio que estudou comigo na faculdade. Ah, tá. Pensei que fosse o outro Márcio. Então tá bom. Mas tudo bem. Oi, Marcinho. É muito importante isso, né, Carla? Eu não sabia e perguntei de bobeira. Que existe essa parte de separar as partes e conversar um pouquinho com cada um para dar essa devolução, né? Se existe uma Na verdade, resistência de assim, um. quando você me convidou, né, para falar sobre mediação de conflito, eu confesso a você que eu achei muito difícil falar sobre mediação de conflito, não sendo para as pessoas do direito, né? Porque a gente tem que entender que quando a gente faz uma live, a gente vai estar falando para as pessoas que vão estar Pro assistindo, leigo. para o leigo. Sim. Então, qual é a mensagem que a gente quer transmitir para as pessoas, né? Na verdade, o que eu quero transmitir é que as pessoas podem usar a mediação, né? Que é uma coisa assim de fácil acesso, principalmente a mediação Sim. online, né? Que é uma coisa que tem sido utilizada e tem conseguido um resultado bem positivo. As pessoas têm saído satisfeitas na resolução daquele conflito, né? E que é uma Uhum. coisa barata, mais barata do que um processo tramitando no judiciário É. e que muitas das vezes você entra com aquela ação e você não tem um resultado rápido. Pelo Às vezes é contrário, anos depois, né? anos depois, anos depois. Sim. A minha madrinha tá elogiando a gente. Muito importante essa live. Peraí que saiu aqui da minha frente. Muito importante essa live mesmo. Várias pessoas leigas, porque traz muito esclarecimento. É isso que você acabou de falar, né? É E exatamente realmente, isso. eu também sou leiga, mas eu fui dar uma estudadinha para a gente poder trocar ideia. E eu achei muito legal. E é muito importante a divulgação disso, né? Ah, é importante antes Não, e eu que confesso a você que eu fiquei muito o Instagram contente, nos feliz e corte. contente, porque é um tema que eu adoro falar, é um tema que está do momento, né? Então eu acho que é super válido a nossa sociedade conhecer, né, dos métodos autocompositivos. Sim, sim. E olha, deixa eu falar, antes que o Instagram nos corte, a live vai ficar no feed, tá? Quem não assistiu desde o início. E podem ir lá no minha bio, quem não sabe o que é bio, é lá aquela parte que tem quando você se inscreve no canal da pessoa no Instagram, tem um linkzinho, e aí tem o link pro meu YouTube. Ah, tá. Lá Só no meu acrescentando a minha YouTube, fala, a Silene botou assim, muito mais. Na mediação você saberá o dado do início e do fim. Isso é verdade. Você tem um controle da situação, coisa que você não tem no processo judicial. Você ajuiza a ação e aí você tem que depender sim, daqueles atos processuais, né? Então, na verdade, sim. assim, a mediação, além dela ser barata, célere, eficaz, você tem um controle daquela situação, então você sabe quando ela começa e quando ela termina, né? Vocês têm um limite de sessão, por Não, exemplo, ou não, não? Não não. tem? Depende do caso, do que a gente encontrar. Porque, inclusive, na legislação, no ordenamento jurídico, fala que as sessões de mediações na área de família, elas podem ser desmembradas enquanto forem necessárias. Então, a gente se Ah, aplica. se for uma É, família a gente grande, se aplica isso por analogia em todas as áreas, né? Então, assim, depende do Carla, que a gente encontrar. Falta um minuto, eu tô vendo.
Tá faltando 20 segundos. Oh, meu Muito Deus. obrigada por você ter vindo, Nada, obrigado você né? pelo Você ter convite, Tati. aceitado o tema tão interessante, tão importante nesse momento. Você foi ótima, esclareceu pelo menos as minhas dúvidas. Você esclareceu muito bem. Espero que é do pessoal